Nesta aula, nós vamos trabalhar o pré-dimensionamento de elementos estruturais em concreto armado. Agora que nós já temos uma boa noção da concepção estrutural, como devemos posicionar os pilares em primeiro lugar, em seguida as vigas, que tem a função de interconectar todos os pilares, e por fim as lajes, definida em cada perímetro fechado de vigas. Agora é importante nós definirmos quais as dimensões que estes elementos precisam ter. Quais as dimensões geométricas que o meu pilar de concreto armado precisa ter, quais as dimensões geométricas da minha viga, quais as dimensões geométricas da minha laje em concreto armado. O pré-dimensionamento dos elementos estruturais nada mais é do que a escolha das dimensões geométricas iniciais que tanto os meus pilares, quanto as vigas, quanto as lajes precisam ter. Essa definição de dimensões iniciais, são baseadas em metodologias, normas técnicas e recomendações práticas, de acordo com a experiência dos profissionais em trabalhar em vários projetos. Então, foi-se chegando a um resumo de que, olha, tem que ter mais ou menos essas dimensões aqui. Um bom pré-dimensionamento é uma tarefa que pode ser chamada assim quando as dimensões finais dos elementos estruturais, ou seja, após o dimensionamento efetivamente, essas dimensões sejam próximas, as dimensões finais sejam próximas às dimensões que foram adotadas inicialmente. Então não existe pré-dimensionamento certo ou errado, existe um bom pré-dimensionamento, ou seja, aquela ideia que eu tive no final do dimensionamento, no final do projeto, foi confirmada, ou seja, teve dimensões próximas às inicialmente consideradas. Se nós considerarmos elementos estruturais de forma retangular ou prismática, regular, o que nós vamos fazer é o seguinte: no caso dos pilares, eu vou definir as dimensões dessa seção retangular, que vai resultar numa determinada área de seção transversal desse pilar. De modo semelhante, para as vigas, eu vou ter que escolher as dimensões da seção transversal da viga. Sendo uma forma retangular, vai ter duas dimensões, base por altura. E no caso das lajes, as lajes são elementos de placa, bidimensionais. Então, o que eu vou pré-dimensionar nas lajes nada mais é do que a espessura dessa laje, essa laje maciça de concreto armado. E de que forma esse pré-dimensionamento acontece? Bom, tudo vem das equações, das formulações da resistência dos materiais. Nós sabemos que o conceito de tensão unidimensional, tensão é uma grandeza física, que é uma relação entre força e área. Todos os materiais apresentam uma tensão máxima, característica. Então, o aço tem lá uma determinada tensão máxima que aquele material suporta. A madeira já é uma outra tensão. O concreto já é uma outra tensão máxima que o material suporta. Então, uma vez definido o material, eu tenho como considerar, então, olha, esse material só resiste a um determinado nível de tensões. Isso quer dizer o seguinte: se eu vou aplicar forças muito grandes naquele elemento estrutural, feito de um determinado material, a quantidade de material, nesse caso a área da seção transversal, tem que ser o suficiente para que essa relação entre força aplicada e as dimensões do elemento estrutural não sejam maiores, obviamente, do que a tensão máxima que o material suporta. Então, mantendo o material, se eu preciso aumentar a força que atua naquele material, então eu vou ter que ter uma peça, um elemento estrutural de maior área de seção transversal. E o contrário também, quando as forças aplicadas forem pequenas, as áreas dos elementos estruturais podem ser menores. É por isso que nós vemos, por que eu vejo numa determinada construção pilares tão grandes e outros pilares tão pequenos? Ora, no pilar grande deve estar atuando uma força muito grande. No pilar pequeno, com certeza estará atuando uma força de valor pequeno. Para ilustrar, nós vemos aqui
algumas imagens de alguns elementos estruturais, né? Por exemplo, pilares. Pilares que estão aqui no nível de pavimento térreo, né? Começando a ser executado o lance de pilares entre o térreo e o primeiro pavimento. Por que esses pilares têm essas dimensões? Por conta exatamente daquela formulação que, de maneira mais simples, nós conhecemos lá na resistência dos materiais. Por que o pilar circular tem que ter esse determinado diâmetro para atender as condições de tensão máxima? E a laje que está sendo executada, quanto ela deve ter de espessura? Também todas essas respostas são baseadas naquela equação de tensão admissível, deve ser calculada, né, pela relação entre força aplicada e a área geométrica do elemento estrutural. A importância da definição das dimensões preliminares, né, ela é obviamente assim de extrema relevância. Por quê? Nós temos que conceber, né, projetos estruturais e projetos como um todo, onde, no caso de uma edificação residencial, por exemplo, eu tenho que ter a otimização do espaço, né? Quanto mais espaço livre eu tiver, melhor. E tudo isso vai ser determinado também pela necessidade de dimensão dos elementos estruturais. Nessa imagem nós vemos dois edifícios de múltiplos pavimentos, edifícios residenciais, né, que já foram mostrados, inclusive, quando eu comecei a falar de concepção estrutural. Aqui a gente já vê uma quantidade de lajes, quase que a totalidade das lajes já executada, dos pavimentos tipos, né? Já vemos aqui vedação de alvenaria, e veja como é importante a questão da boa definição de projeto, né? Que vai levar a dimensões dos elementos estruturais da melhor forma possível. Veja que eu tenho pilares aqui muito grandes, né, muito robustos, tenho aqui pilares de seção transversal menor. Então, tudo isso é fruto de estudo, né, de avaliação, de análise, para que o projeto determine, né, dimensões nos elementos de forma segura, mas também de forma otimizada, né, para que você tenha redução de custo e otimização do espaço disponível, né, na edificação. Então nós vamos inicialmente falar sobre o pré-dimensionamento de pilares de concreto armado. Tá? CA aí é a sigla para concreto armado. Nós já vimos que os pilares, né, são elementos estruturais verticais, né, são linhas retas, e já vimos que a recomendação, né, para uma melhor, não é que seja uma regra absoluta, mas para um melhor comportamento estrutural, estabilidade, que eles tenham continuidade, né, que eles nasçam na fundação e vão até o pavimento térreo. Esses elementos verticais, os pilares, né, a força preponderante que atua são forças de compressão, quer dizer, os pilares eles sustentam todo o peso próprio da edificação e as sobrecargas que são colocadas sobre ela. Então tudo vem lá, né? Desde a cobertura até o nível térreo. Então os pilares é que estão sustentando esse conjunto de forças, né? Por isso que eles são normalmente predominantemente submetidos à força de compressão. Na verdade, né, como esse esqueleto estrutural, devido à ação do vento e várias outras variáveis, né, ele pode sofrer movimentos pequenos, mas sofre, né? Então, além da compressão, os pilares têm que resistir também a determinados esforços de flexão. Então, de maneira mais precisa, né, nos pilares o que atua são esforços de flexo-compressão, flexão junto com compressão ao mesmo tempo. Os procedimentos de pré-dimensionamento, como eu já citei, né, são baseados em metodologias, em normas técnicas e experiência de execução, experiência prática. No caso das normas técnicas, né, no Brasil nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que determina, por exemplo, na sua norma NBR 6118, com a última versão em 2014, essa norma brasileira, essa NBR, ela que define todas as considerações, exigências que o projeto de estruturas de concreto armado deve obedecer.
Então, essa norma, por exemplo, a NBR 6118, no seu item 13.2.3, ela determina lá ó, que para pilares e pilares parede, né, eu vou daqui a pouco falar o que é um pilar parede, a seção transversal dos pilares, qualquer que seja a sua forma, ou seja, pilar retangular, quadrado ou pilar circular, a menor dimensão não pode ser menor do que 19 centímetros. Ou seja, se um pilar retangular, né, ele tem duas dimensões, a menor das dimensões tem que ter de 19 centímetros a mais. Entretanto, nós vamos ver também que a própria NBR 6118, em seguida, ela diz, essa regra pode ser flexibilizada, ou seja, a menor dimensão de um pilar pode ser menor do que 19 centímetros, desde que a área da seção transversal seja sempre igual ou superior a 360 centímetros quadrados. Então, a questão da menor dimensão, a gente vai ver que existe uma flexibilidade, mas com relação à área da seção transversal, independente da forma, a área nunca pode ser menor do que 360 centímetros quadrados. Essa é considerada a área mínima que um pilar pode ter. Sobre a flexibilização da menor dimensão dos pilares, né, a NBR 6118 diz, olha, a menor dimensão, na verdade, pode ser menor do que 19. Então pode vir diminuindo, 19, 18, 17, até o mínimo possível de 14 centímetros. E por que dessa flexibilização? Bom, nós vimos lá que em concepção estrutural, preferencialmente, né, os pilares devem estar embutidos nas alvenarias, né, nas paredes, para que você tenha uma otimização do espaço útil. Então, o que acontece? Os tijolos, né, seja de bloco cerâmico ou tijolo de concreto, normalmente eles têm lá, eles que vão definir a espessura da parede. E aí nós temos aí, no caso da tradição brasileira, né, tijolos com dimensão aí em torno de 14 centímetros. Então foi uma exigência dos profissionais que essa consideração fosse revista, né, e que fosse admitido então pilares de menor dimensão 14. Agora, obviamente, como a área da seção transversal tem que ser de no mínimo 360 centímetros quadrados, se você precisar diminuir muito a dimensão de um pilar por causa da parede, né, do tijolo que foi adotado para 14 centímetros, a outra dimensão, claro, vai crescer, de forma que o produto, né, 14 centímetros versus a outra dimensão, dê pelo menos 360 centímetros quadrados. Quando você tem a redução da menor dimensão do pilar abaixo de 19, né, podendo alcançar até 14 centímetros, o que acontece é que o projeto vai ter que considerar um coeficiente de aumento das cargas de compressão no pilar de acordo com essa diminuição da menor dimensão. Então, isso é um detalhe de projeto, né, que tem a ver mais com a técnica, né, de projeto mesmo, projeto de dimensionamento, detalhamento das estruturas de concreto armado. Aqui eu vou falar para vocês qual a diferença entre pilar e pilar parede, né? Pilar parede é o seguinte, seria um pilar, por exemplo, de seção retangular, onde a maior dimensão é maior do que 5 vezes a menor dimensão. Tá? Então, num pilar convencional de concreto armado, ele é chamado de pilar quando atende aquelas condições geométricas, ou seja, seção transversal maior do que 360 centímetros quadrados, dimensões, no caso do retangular, no mínimo 14, e a outra vai ter um valor conveniente para que você alcance os 360 centímetros quadrados. Agora, se um pilar, por exemplo, precisa de uma área de seção transversal de forma que a seção apresente uma razão de aspecto muito alta, ou seja, é um retângulo muito alongado, né? Um retângulo muito alongado, onde a maior dimensão vai ter valor maior do que 5 vezes a menor dimensão. Então, nesse caso, como é um pilar muito alongado, né? Então você olha assim, o aspecto dele parece uma parede. Então, por isso que se chama pilar parede. E aí os critérios de dimensionamento, de pré-dimensionamento já são um pouco diferentes, né?
Então, para o nosso caso, em foco, nós vamos trabalhar somente pilares, não vamos trabalhar pilares parede por enquanto. Então é muito importante ter em mente, isso não pode ser esquecido jamais, né, que a norma brasileira 6118, que regula, versa, né, as exigências sobre projeto e execução de estruturas de concreto armado, com relação à geometria de pilares, que é o nosso foco, o resumo é o seguinte: um pilar, qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar dimensão menor do que 14 centímetros. Entre as duas dimensões, no caso de um pilar retangular, ou se for o caso de um pilar circular, o seu diâmetro, né, a menor dimensão não pode ser menor do que 14 centímetros. Uma outra exigência muito importante, por isso que está destacado em negrito, né? Os pilares não podem apresentar jamais seção transversal com área inferior a 360 centímetros quadrados. Isso não pode de jeito nenhum. E para que a gente foque nos pilares, né, não vamos trabalhar pilar-parede. Então, se é pilar, a maior dimensão da seção transversal deve ser menor ou igual a 5 vezes o valor da menor dimensão. Em consequência dessas exigências, né, nós temos o seguinte: ó, o menor pilar de seção quadrada ele vai ter que ter obrigatoriamente dimensões de 19 por 19, resultando numa área da seção transversal de 361 centímetros quadrados, de acordo com as 3 exigências da NBR 6118 com relação à geometria. Se o pilar for retangular, as menores dimensões que um pilar retangular pode ter são 14 por 26 centímetros, o que totaliza uma área de 364 centímetros quadrados, que é maior do que o mínimo de 360. E o menor pilar de seção circular cheia, ele deve ter um diâmetro de 22 centímetros, resultando numa área de 380 centímetros quadrados. Por que essa... Olha, a menor área não é 360, porque esse aqui está dando 361, 364, 380. Dá maior, não tem problema, né? O que não pode é ser menor do que 360. Mas isso é função do seguinte: estruturas de concreto armado, né, as obras de concreto armado para edificações de múltiplos pavimentos, você utiliza como instrumento de medida a famosa trena. Apesar dela ser graduada em centímetros e milímetros, né, mas durante uma execução, que são tarefas muito pesadas, muito brutas, né, feitas normalmente num clima de certa tensão, você deve especificar sempre as dimensões de pilares, de vigas e de lajes em centímetros inteiros. Porque não faz muito sentido você querer que o operário, né, faça uma forma de 19,3 centímetros, né? Ou seja, essa precisão de milímetro ali não é muito fácil de se conseguir. Então você vê que quando eu falei das menores dimensões, pilar quadrado, retangular e circular, eu coloquei números inteiros em centímetros. Tá? Por isso que resulta em áreas um pouco maiores do que a mínima, mas muito próximas, né? Aqui, na verdade, se você calcular, se a área é 360 centímetros quadrados e a menor dimensão é 14, você vai ver que a outra dimensão deveria ser 25,7 centímetros. Mas aí o que é que se faz? Como se trabalha com números inteiros, você adota de 25,7, né, você adota o número inteiro superior. Idem para pilar de seção circular. Se não me engano, o diâmetro exato para você ter 360 centímetros quadrados deveria ser 21,4 centímetros. E aí 21,4 eu faço o quê? Eu arredondo? Não, não é arredondamento, porque senão eu adotaria 24,5. Na verdade, você vai adotar sempre o número inteiro superior em centímetros, né? Então, 21,4 daria 360 centímetros quadrados num pilar circular. Mas eu não trabalho com 21,4. Eu não posso trabalhar com 21, porque daria uma área menor do que 360, o que não pode.
Então eu adoto 22 centímetros, que é o número inteiro acima, né, do que seria necessário. Bom, então, diante desses conceitos iniciais, como é que eu faço para determinar, por exemplo, no caso dos pilares, do pilar quadrado ou retangular, né, quais as dimensões que a seção transversal deve ter? Então, vocês lembram que tudo que nós vamos fazer é baseado na fórmula de tensão. Tensão é força sobre área. Então, a tensão é característica do material. Então, se eu sei que é concreto armado, eu tenho lá como saber a tensão máxima que esse material suporta. A área é o que eu quero calcular. Então, para resolver essa equação, eu preciso estimar qual é a força que atua no pilar. E é o que nós vamos ver agora. A força que atua no pilar, ela é calculada por um processo baseado no que nós chamamos de área de influência do pilar. Ou seja, existe um valor médio para estruturas de concreto armado, quanto de peso uma edificação de concreto armado tem por unidade de área. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Diante de uma planta, né, de distribuição de pilares, eu vou dizer o seguinte, olha, a quantidade de força que vai atuar num pilar é proporcional, diretamente proporcional, à área de influência daquele pilar. Então, assim que a gente vai conseguir resolver a equação que vai me dizer que a área necessária do pilar vai ser igual à força atuante no pilar dividido pela tensão admissível do concreto. E a força atuante no pilar, ela vai ser determinada em função dessa carga média e em função da área de influência do pilar. O que vem a ser, então, a área de influência de um pilar? Nós temos aqui na figura uma representação de uma distribuição de pilares, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 8, 12 pilares. Então eu tenho os pilares de canto, os pilares de extremidade, 2 pilares internos. A área de influência do pilar, de cada um dos pilares, ela é calculada da seguinte maneira. Ó. Eu tenho aqui as linhas que seriam os eixos dos pilares, né? Essas linhas verticais, essas linhas cheias verticais e horizontais, elas são as linhas dos eixos dos pilares. E nós já vimos, né, que nesse lugar aí nós vamos ter vigas, né? Então essas linhas cheias representam os eixos dos pilares e também as vigas que vão acontecer nesse pavimento tipo. Como é que eu determino a área de influência? Da seguinte maneira. Eu vou traçar linhas pontilhadas a mediatriz do segmento que une 2 pilares vizinhos. Então, entre esse primeiro pilar e esse segundo, essa distância aqui entre esses 2 pilares, eu vou dividir ao meio e traçar essa linha representada aqui. Entre o segundo e o terceiro pilar, a mesma coisa. Entre o terceiro e o quarto pilar, a mesma coisa. Isso na horizontal, né? Na vertical, o mesmo procedimento. Entre o pilar 1 e o pilar 5, vou dividir essa distância ao meio e traçar uma linha, como está representado aqui nessa figura. E entre o pilar 5, 6, 7, 8 e o pilar 9, na metade dessa distância, vou desenhar aqui uma linha tracejada, que é a mediatriz. Ok, e agora como é que eu faço a área de influência? A área de influência é o seguinte, ó, a área de influência vai ser a área retangular que vai se formar próximo ao pilar. Então, nesse pilar de canto, a área de influência seria dada por esse retângulo aqui, ó. Essas 2 linhas tracejadas e essas 2 linhas cheias. Então, essa área daqui é a área de influência desse pilar. No caso do pilar de extremidade, como esse daqui, por exemplo, a área de influência vai ser dada por esse retângulo aqui. Tá? Esses 2 retângulos juntos, somados, é a área de influência deste pilar. E aqui na figura está destacada em vermelha a área de influência desse pilar interno. A área de influência do pilar interno ó, é essa que está tracejada aqui em vermelho. E dessa forma eu preciso calcular então a área de influência de cada pilar. Calcular numericamente qual o valor dessa área de influência. Uma vez conhecida a área de influência de cada pilar, eu vou então estimar que eu tenho que saber
a força que atua no pilar inteiro. Então, o pilar que está, o segmento de pilar que está entre o térreo e o primeiro pavimento, né, é ele quem vai receber as forças de tudo que está acima, né, deste pilar. Então, o que eu vou fazer? Considerando que os pavimentos são pavimentos tipo, né, são iguais em geometria, em layout, eu vou ter para calcular a carga total que atua no pilar, eu vou ter que multiplicar a área de fluência em cada pavimento, para cada pilar, vezes o número de pavimentos. Então, dessa forma aqui, a área de influência a gente viu como é que determina, o número de pavimentos do edifício eu sei como é que é, então dessa forma aqui eu calculo a área total de influência do pilar. E isso é o que vai permitir calcular a força total que atua em cada um dos pilares. Então, para estimar a força total, né, a carga total que atua em cada um dos pilares, que é o que vai me permitir calcular as dimensões da seção transversal, agora que eu já conheço qual é a área total de influência dos pilares, ou seja, a área de influência em cada pavimento, multiplicando o número de pavimentos, para saber a carga total, eu vou fazer essa multiplicação. Área total vezes uma carga média por metro quadrado, uma força média por metro quadrado. Como é que eu calculo isso? Olha, baseado justamente nas experiências de vários projetos, várias obras executadas, o que se tem é o seguinte: para pilares em edifícios de concreto armado, convencional, né, estruturas de pequeno porte, a carga média, né, a força média por metro quadrado em uma determinada edificação de concreto armado, ela tem um valor médio de 10 kN, um valor entre 10 e 12 kN por metro quadrado. Para vocês terem uma noção boa, né, a gente vai adotar o valor de 10, porque é um número redondo, fácil de fazer cálculos, né? E o que é que significa o peso de 10 kN em cada metro quadrado? Significa o seguinte: 10 kN de peso, né, é equivalente a 1 tonelada de massa, 1000 kg. Né? Então você vê, as estruturas de concreto armado, elas têm um peso próprio muito alto, ou seja, cada metro quadrado do edifício de concreto armado pesa 1 tonelada em cada metro quadrado. Então por aí você dá para ter uma boa noção, né, de qual seria o peso total de um edifício, considerando o peso próprio dos materiais e as sobrecargas de utilização do edifício. Então, para saber, calcular a carga total em cada pilar, eu vou multiplicar a área total de influência de cada um dos pilares vezes essa carga média que nós vamos adotar como 10 kN por metro quadrado, que equivale a 1 tonelada, 1000 kg em cada metro quadrado. Esse é o peso total, né, característico para edifícios em concreto armado. A partir daqui, nós vamos então estudar dois métodos que vão permitir calcular a área de concreto que o pilar deve ter, cada um dos pilares deve ter. De que forma? Então, como falei para vocês, tudo é baseado na expressão de tensão unidimensional, né, que a gente aprende lá em resistência dos materiais. Ou seja, a tensão que atua no material é calculada a força aplicada no material dividido pela área da seção transversal daquele elemento, né, daquela peça estrutural. Invertendo aqui a expressão, né, então eu tenho que a área de concreto necessária vai ser a força atuante no pilar dividido pela tensão admissível, que é a tensão máxima que o material suporta. Nós já vimos que a força total que atua num pilar é calculada pela expressão, né? Carga média, nós vimos ali que é de 10 kN por metro quadrado, vezes a área total de influência do pilar. A área total de influência do pilar é a área de influência de cada pilar em cada pavimento, multiplicada pelo número de pavimentos acima do pavimento térreo, né? Que é o que vai estar sendo efetivamente sustentado pelos pilares. E a tensão? É a tensão admissível do concreto armado. Nós vamos ver adiante que existe um valor característico, né? Então, essa expressão, né, essa fórmula,
ela é o que define o que nós chamamos de método simplificado para pré-dimensionamento de pilares de concreto armado. Lembre que em cada uma das expressões, né, o que é que significa cada termo. Tensão admissível, sigma admissível, é a tensão máxima que o material suporta. Esse P total é a carga total que vai ser estimada como sendo a carga que atua no pilar. A carga média é um valor fixo, equivale a 1 tonelada para cada metro quadrado de área, ou seja, 10 kN por metro quadrado. E a área total de influência do pilar, que é a área de influência em cada pavimento, determinada por aqueles processos geométricos utilizando as mediatrizes, né, entre pilares consecutivos, multiplicada pelo número de pavimentos da minha edificação. A tensão admissível considerada para o concreto, né, no método simplificado, é um valor também fixo, né? É um intervalo entre 1 kN por centímetro quadrado e 1,5 kN por centímetro quadrado. Então veja que é uma estimativa, e o método é chamado simplificado, pessoal, pelo seguinte: a gente vai ver um pouco mais detalhes adiante, mas que aqui, entenda que o concreto armado é a junção de dois materiais, né? O concreto junto com armaduras de aço. Então, é um material composto, né? Concreto junto com aço. E no método simplificado, essa estimativa de tensão admissível é um valor muito simples, né? Ou seja, mesmo que a gente sabe que existem concretos, né, de várias resistências, por exemplo, quando eu compro o concreto numa usina de concreteira, né, para poder dar maior agilidade na execução da minha obra, eu tenho que estimar lá, baseado em critérios de projeto, critérios de norma e etc., de durabilidade, um determinado valor de resistência de concreto que eu quero. A norma brasileira aí admite para os concretos chamados convencionais, né, valores entre 20 megapascal e 50 megapascal. Então essa variação entre 20 e 50 vai dar concretos com tensões admissíveis diferentes. E aqui eu estou resumindo no método simplificado, simplificado, que essa tensão admissível vai ser um valor aí, ó, entre 1 e 1,5, pode escolher qualquer valor, 1, 1,1, 1,2, 1,5, né, por aí vai. E a gente vai ver que existe um outro método um pouco mais sofisticado, né, que considera melhor o comportamento do material conjunto, concreto e aço. Para que a gente compreenda bem todos os conceitos e definições que vimos, né, nada melhor do que fazer um exemplo numérico para a gente entender o que é que significa exatamente e como é feito o pré-dimensionamento de pilar de concreto armado pelo método simplificado. Então, no primeiro exemplo, o que eu quero é determinar as dimensões dessa seção retangular de um determinado pilar, e já é dado para mim que esse pilar tem uma área de influência em cada pavimento de 3 por 3, uma área total de 9 metros quadrados é a área de influência desse pilar. Essa edificação, esse pilar, faz parte de uma edificação que tem 10 pavimentos. A carga média por unidade de área a gente já sabe, né? 1.000 kg, 1 tonelada por metro quadrado, o que é equivalente em peso a 10 kN por metro quadrado. E vamos considerar que o concreto tem a resistência de 1 kN por centímetro quadrado. Nós vimos que esse valor pode ser entre 1 e 1,5. E por questão de definição de layout arquitetônico, alvenarias, etc., olha, eu quero que esse pilar tenha uma menor dimensão com 20 centímetros. Né? Então, ok, de acordo com a norma, tem que ser no mínimo 14, né? Então, se a menor dimensão é 20, basta a gente estimar agora qual vai ser a outra dimensão. Utilizando os dados, né, do exemplo, qual é a área total de influência do pilar? Nós sabemos que a área total de influência é a área de influência em cada pavimento vezes o número de pavimentos. 9 metros quadrados vezes 10 pavimentos vai me dar uma área total de influência deste pilar de 90 metros quadrados.
qual é a carga total estimada para esse pilar? Se são 10 kN por metro quadrado e eu tenho 90 metros quadrados, então a carga total são 900 kN. Beleza, 900 kN, então, de força aplicada, dividido pela tensão do material de 1 kN por centímetros quadrados, vai me dar o seguinte: essa área, então, da seção transversal tem que ter um valor numérico de 900 centímetros quadrados. Se uma das dimensões é 20 e a área da seção retangular é igual a 900, então a outra dimensão tem que ser igual a 45 centímetros, né? 45 vezes 20 vai ser igual a 900 centímetros quadrados, que é o mínimo que esse pilar precisa ter, de acordo com as considerações apresentadas e adotadas nessa questão. É muito comum acontecer a seguinte situação: olha, baseado aqui nesse estudo inicial de pré-dimensionamento do meu projeto, né, eu observei aqui que se eu adotar uma tensão admissível de 1 kN por centímetro quadrado, esse pilar vai ter que ter 20 por 45 de dimensões. Ah, e essa dimensão parece que é grande, será que não tem como diminuir? Olha, o que é possível fazer é, se eu considerar que o concreto tem uma tensão admissível um pouco maior, né, a gente percebe lá pela fórmula, né, pela expressão, que para uma mesma força aplicada, considerando uma tensão admissível maior, vai resultar numa seção transversal menor. Então, vamos tentar resolver então esse, vamos chamar assim, de inconveniente da seção ter ficado relativamente grande em dimensões, né? Considerando então um material um pouco mais resistente. A gente viu que esse limite de resistência pode variar de 1 a 1,5 kN por centímetro quadrado. Então, a variação que eu vou considerar nesse exemplo 1 é essa. Considerar que eu tenho um concreto um pouco mais resistente. Mantendo a exigência de que a menor dimensão seja 20, esses valores também aqui não vão ser alterados, né? O que vai ser alterado é aqui, ó. A carga total é igual à da situação anterior, 900 kN. Só que agora meu concreto resiste a 1,5 kN por centímetro quadrado. Então, a área necessária, ao invés de ser 900 centímetros quadrados, ela caiu para 600 centímetros quadrados. Essa é a área de concreto necessária. Se a área é igual a 600 e uma das dimensões é 20, então a outra dimensão tem que ser igual a 30. 30 vezes 20 igual a 600 centímetros quadrados. Observe que ficou um pouco menor, né? A situação anterior era 20 por 45, agora tem um 20 por 30. Se os projetistas, claro, têm que trabalhar de forma conjunta, né, para que chegue a valores aí de dimensão para os pilares e para todos os elementos estruturais, dimensões onde eu tenha garantia de resistência mecânica, garantia de atendimento às prescrições de norma e com valores que sejam possíveis, né, que otimizem o espaço final da minha construção. Existe um segundo método que nós vamos considerar para o pré-dimensionamento da seção transversal de pilares em concreto armado. Nós vimos o método simplificado e agora vamos ver o método da força normal. Qual a principal diferença? A principal diferença é que no método da força normal existem, para o cálculo da força aplicada no pilar e na tensão admissível do material concreto armado, existem parâmetros que, digamos assim, correspondem mais à realidade do que o método anterior, o método simplificado. Como o próprio nome já diz, né, um método simplificado é um método que permite fazer uma conta simples e rápida, né, para estimar um determinado valor. No método da força normal, eu já vou considerar para o cálculo da força atuante no pilar um parâmetro beta, né, que tem a ver com as questões de estabilidade dos pilares. Como assim? Olha, pilares que são mais travados, né, interconectados a outros pilares através de vigas, eles são mais estáveis, mais equilibrados. Então, sendo mais
estáveis, eles podem suportar um peso maior. Então essa já é uma diferença que surge aqui no método da força normal através desse parâmetro beta. Tá? Essa é uma das diferenças. E a outra diferença nós vamos ver que é justamente no cálculo da tensão admissível. Agora eu vou considerar de forma mais abrangente a parcela de tensão admissível que é considerada para o concreto e para o aço do pilar de concreto armado. Então, para o cálculo da força atuante no pilar, da carga atuante no pilar, entra no método da força normal o parâmetro beta, que é um parâmetro relacionado à estabilidade do pilar. Como eu falei, né, pilares com mais travamentos, eles são mais estáveis, mais equilibrados. E aí a gente vê o seguinte, ó, os pilares internos, eles são travados em várias direções através de vigas. Nós vamos ver um pouco mais adiante. E os pilares de canto, eles são os que recebem menos vigas, né? Então eles são menos travados. Ele é interconectado a outros pilares, mas através de um número menor de vigas. Isso faz com que o pilar de canto, apesar de ser o menos sobrecarregado, né, que as áreas de influência são sempre menores nos pilares de canto, mas existe um parâmetro beta, um coeficiente que multiplica a força total atuante no pilar em função justamente desse parâmetro de estabilidade. E uma outra situação, né? Essa expressão aqui é uma expressão de área é igual a força atuante dividido pela tensão admissível. Então nós vimos que no pilar pré-dimensionado pelo método da força normal, na expressão da força entra o parâmetro beta. Essa é uma diferença em relação ao método simplificado. E outra diferença do método normal, da força normal, em relação ao método simplificado, é que a tensão ela já é dada agora por uma soma de duas parcelas, onde a primeira parcela é relativa ao material concreto e a segunda parcela é relativa ao material aço, que é aquele aço, aqueles vergalhões que eu coloco dentro, né, da peça de concreto, e daí que vem o nome de concreto armado, né, que seria melhor, talvez, mais bem definida se fosse, na verdade, ao invés de concreto armado, eu chamasse de concreto reforçado com barras de aço. Isso é que é o concreto armado, né? Então, na tensão do material, esse método considera uma parcela relativa à tensão do concreto e outra parcela relativa à tensão atuante no aço. Apesar de parecer que a complexidade é muito maior, mas na verdade o que é importante é entender os conceitos, né, por trás dessa formulação. Então, por exemplo, para o cálculo primeiro da tensão atuante no aço, né, que é o σS, né, o S de steel, né, então tensão, sigma, steel, aço, tensão do aço. A gente entender o seguinte: por questões de segurança estrutural, é um engano a gente achar que quanto mais aço tenha dentro do concreto armado, mais seguro é aquela peça, aquele pilar, aquela viga. E na verdade não é bem assim. Existe toda uma metodologia, uma ciência, né, no comportamento físico do concreto armado que me diz o seguinte: olha, quando você vê um pilar, ou uma viga, ou uma laje de concreto armado, você vê por fora, né, claro, a geometria da seção de concreto, e lá dentro existe um conjunto de barras de aço. E existe uma relação ótima entre a área somada, né, de todas as barras de aço em relação à área do concreto. Para vocês terem ideia, uma relação considerada boa, né, é uma relação em torno de 2%. Então a gente fala assim, ó, para efeito de pré-dimensionamento, o valor dessa taxa de armadura, esse parâmetro ρ, que é a relação entre a área de aço e a área de concreto, no meu pilar, essa relação, essa taxa seja em torno de 2%. Ou seja, se eu tenho lá 100 centímetros quadrados, né, que nem pode, né, vamos dizer, se eu tenho 400 centímetros quadrados de área de concreto, com uma taxa de 2%, eu devo ter, então, 8 centímetros quadrados de área de aço. Então, essa taxa de armadura, na verdade, mede essa relação entre a área total de aço e a área de concreto na minha seção transversal.
Não vale muito a pena a gente entrar nesse mérito, porque, como eu disse, tem toda uma ciência, né, vários conceitos em relação ao comportamento estrutural do concreto armado. Mas é importante a gente entender o seguinte, olha, a tensão que se considera para o aço CA50, né, que é o aço que normalmente é utilizado, que é aço para concreto armado, com tensão máxima de 50 megapascal, né, 50 kN por centímetro quadrado, nós vamos considerar, por uma questão de segurança, esse aço resiste então até 50 kN por centímetro quadrado, mas nós vamos aplicar um determinado fator que vai me dizer o seguinte, olha, vamos considerar que esse aço, apesar de resistir a 50 kN por centímetro quadrado, eu vou dar uma margem de segurança e dizer que ele suporta no máximo 42. Ou seja, o aço do concreto armado ele tem uma capacidade de resistência lá em torno de 50, mas eu considero apenas 42. Tá? Então, esse valor com a taxa de armadura vai possibilitar, né, a gente estimar qual o valor da tensão atuante no aço. E a tensão atuante no concreto? A tensão atuante no concreto, ela também vai ser diminuída. Tá? O concreto, quando a gente compra numa usina, né, ou quando a gente faz o concreto na própria obra, o projeto exige que o concreto tenha uma determinada resistência característica que nós chamamos como FCK. Então, FCK é a tensão característica do concreto à compressão. E assim como aconteceu no caso do aço, né, que resiste a 50, nós consideramos 42, no caso do concreto, a gente vai considerar então que a tensão atuante no concreto considerada vai ser menor do que o que ela realmente consegue resistir. Ou seja, eu vou dividir o valor por 1,4. Tá? Então, essa questão de, olha, o material resiste a mais, mas eu vou considerar menos, e isso tem como objetivo a questão da segurança diante das incertezas, né? Já que o concreto armado, né? O concreto é um material proveniente da mistura de outros materiais, e aí, em relação ao controle tecnológico, como é que esse concreto é feito, né? Pode ter variações ali, imprecisões, por isso que os procedimentos de projeto, de dimensionamento, consideram tensões menores do que as tensões que o material realmente consegue resistir. Então, após todas essas definições, o método da força normal, ele, assim como o método da força simplificada, ele vai me dizer que o seguinte, olha, a área necessária é igual à força atuante no pilar dividido pela tensão admissível do material. E aqui está resumido o que é que foi considerado no método da força normal. Então, a área de concreto é a força sobre a tensão. A tensão agora está sendo dividida em duas parcelas, né? A tensão total do pilar, parte dessa tensão vem do concreto e parte dessa tensão vem do aço. E aí resulta, né, substituindo todos aqueles valores, nessa expressão aqui, ó, a tensão admissível do pilar no método da força normal é calculado como sendo 0,607 vezes o FCK do concreto em kN por centímetro quadrado mais 0,84. O que é o FCK? FCK é a resistência característica à compressão do concreto, só que em unidades de kN por centímetro quadrado. Quando eu vou à concreteira e falo, olha, eu vou executar uma obra, eu quero um concreto de 30 megapascal. O projeto definiu isso. Como é que eu transformo 30 megapascal em um valor de FCK em kN por centímetro quadrado? Basta dividir por 10, tá? Então, um concreto de 30 megapascal, ele tem uma tensão característica de 3 kN por centímetro quadrado. Se fosse um concreto de 40 megapascal, a tensão característica seria de 4 kN por centímetro quadrado. E com relação à carga atuante no pilar, à exceção do beta, essa expressão é a mesma da expressão do método simplificado. A carga média, 10 kN por metro quadrado, vezes a área de influência em cada pavimento, vezes o número de pavimentos. A diferença é que entra aqui um parâmetro
em função, que é função da estabilidade do pilar. E a gente viu na tabela, né, que o pilar interno tem um beta menor, porque ele é mais travado, ele é mais estável. E o pilar de canto tem um beta maior, porque ele é menos travado, ele é mais instável. Tá? Então, a fórmula, né, a expressão que se usa para determinar a área de concreto pelo método da força normal é essa expressão aqui. De onde ela veio? Todas essas definições que a gente apresentou aí nos slides anteriores. Vamos então ver como é que fica a situação do exemplo 1, que era um pilar, né, retangular, com área de influência de 9 metros quadrados, com número de pavimentos igual a 10 e carga média de 10 kN por metro quadrado. Eu queria saber, e nós determinamos no exemplo 1, né, qual a área, ou seja, quais as dimensões, qual as medidas, né, que esse pilar deve ter no processo de pré-dimensionamento. A primeira diferença acontece aqui, ó. Eu estou adotando um concreto de resistência característica igual a 30 megapascal, que é igual a 3 kN por centímetro quadrado. Ainda estou considerando que o pilar tem que ter menor dimensão da seção igual a 20 centímetros. Vamos ver como é que fica para a gente comparar os dois métodos. Uma primeira situação que surge aqui é o seguinte: a questão não me disse, né, no exemplo 1, se esse pilar era interno, de extremidade ou de canto. Então, se eu considerar que o pilar é interno, o beta vale 1,8, 10 é a carga média, 9 é a área de influência, o número de pavimentos é igual a 10. Da fórmula vem que no denominador eu tenho 0,607 vezes o FCK em kN por centímetro quadrado, mais 0,84. Fazendo todos esses cálculos aqui, eu chego lá à conclusão que a área necessária desse pilar, se ele for um pilar interno, tem que ser de 608,8 centímetros quadrados. Daí o exemplo não me disse se é um pilar interno. Então eu vou ter que analisar as três situações. Se ele for um pilar interno, como é que fica? Já vimos, a área necessária igual a 608 centímetros quadrados. Mas se ele for um pilar de extremidade? E se ele for um pilar de canto, como é que fica? Fazendo os cálculos, então, ó, para pilar de extremidade, o que muda é só isso aqui, o beta, que no pilar interno é de 1,8, no de extremidade o beta vale 2,2, o que vai resultar numa área de concreto necessária um pouco maior. E se o pilar for de canto, aí o beta é igual a 2,5, e aí vai dar maior área de concreto para esse pilar. E aí você poderia pensar, poxa, mas o pilar de canto, né, normalmente ele tem uma área de influência menor, então a tendência é que ele seja menor, né, e os pilares internos sejam maiores, né, maior seção transversal. Mas a questão aqui, ó, veja que a ideia, o sentimento geral é esse, mas o pilar de canto ele é um pilar mais instável. E o método da força normal, além de considerar os critérios de resistência, ele também considera os critérios de estabilidade. Então, normalmente, né, isso não vai acontecer sempre, porque se por um lado o beta para o pilar de canto aumenta, a área de influência diminui, né? Então você vai ter uma compensação. A questão é que nesse exemplo não foi definido, né, qual é o tipo de pilar, se é interno, de extremidade ou de canto. Então, obviamente, né, aqui é uma situação que não é a situação real que nós vamos encontrar na prática, né? Ou seja, o pilar de canto dando uma área maior do que o pilar interno. Mas é só para a gente entender a dinâmica, né, da metodologia que se emprega aí no método da força normal. Tá? A consideração do beta e a consideração da tensão admissível do material concreto somado com a tensão do elemento do material aço. Então, em resumo, nós temos aqui, ó, para o exemplo 2. Se eu considerar o pilar interno, ele teria uma área de 608 centímetros quadrados. Se for um pilar de extremidade, uma área maior. Se for um pilar de canto, 845. É uma situação que não é a situação real, né?
Porque se por um lado o pilar de canto tem um beta maior por ser mais instável, né? E aqui nas imagens a gente vê a diferença, ó. O pilar interno, ele é travado por 4 vigas. Então ele está bem equilibrado ali, é muito difícil ele sair da posição vertical. Já o pilar de extremidade, né, em geral, ele vai ser travado por 3 vigas. Ó. 3 vigas. Então ele já é uma situação, olha, um pouco mais desfavorável em relação à estabilidade do que o pilar interno. E já o pilar de canto, ó, ele é travado só por 2 vigas. Então vão ser os pilares menos travados, né? Por isso que eles têm um coeficiente beta de estabilidade com um valor maior. Então, para o exemplo 2, né, como não foi especificado o tipo de posição do pilar, aconteceu isso aqui. Mas isso aqui é uma coisa fruto assim da matemática. Né? Em termos reais, nunca vai acontecer isso. De um pilar de canto ter uma área de concreto maior do que um pilar interno, já que os pilares internos são sempre os mais sobrecarregados. Por quê? A gente sabe, né? Eles têm uma área de influência maior. Um resumo comparando os dois métodos. Olha, os dois métodos são válidos. O método simplificado, como o próprio nome já diz, né, você faz uma conta rápida ali e rapidamente você chega às dimensões da seção transversal do pilar. O método da força normal ele é um pouco mais elaborado, porque ele considera a divisão da tensão admissível entre o concreto e o aço, enquanto que o método simplificado considera uma tensão só. E, além disso, o método da força normal considera a estabilidade do pilar em função da quantidade de vigas que travam aquele pilar. Então, eles partem do mesmo princípio, da mesma equação de resistência dos materiais. Mas um é mais simples e o outro é mais elaborado, dá respostas um pouco mais condizentes com a realidade. Qual que eu posso escolher? Qualquer um dos dois. Mas, se esse aqui tem mais informações mais detalhadas, né, a preferência é por esse. Mas eu quero fazer uma conta rápida, então faz pelo método simplificado. Mas os dois métodos são válidos. Tá? Vamos agora utilizar os dois métodos, o método simplificado e o método da força normal, nesse exemplo 3. No exemplo 3, ó, eu quero pré-dimensionar 3 pilares. Um pilar P8, um pilar P15 e um pilar P16. O P8 é um pilar de canto, o 15 é um pilar interno e o 16 é um de extremidade. Então, eu quero dimensionar esses 3 pilares utilizando os 2 métodos que nós estudamos. Ele tem informações muito parecidas com o do exemplo 1 e 2. E vai ser interessante a gente comparar aqui para chegar a resultados aqui mais realísticos. Esses pilares 8, 15 e 16, eles já vêm, ó, o exemplo já me dá uma figura que mostra aqui ó, uma geometria, né, de um determinado pavimento tipo, onde aparece aqui os 24 pilares dessa edificação, né, com as distâncias entre eixos de pilares, tanto na vertical, né, quanto na horizontal. E aqui está a marcação. O pilar P8 realmente é um pilar de canto. O pilar 15 é um pilar interno. E o pilar 16 é um pilar de extremidade. Né? Ele está na fachada, ele está na periferia, né? Está como é que eu vou dizer, no perímetro, né? da geometria do pavimento tipo. Na imagem anterior, eu tinha as distâncias entre eixos de pilares, tanto na horizontal quanto na vertical. Utilizando aquela metodologia, né, de definir as áreas de influência, o que é que eu faço? Eu pego a distância entre 2 pilares vizinhos e traço uma mediatriz, tanto na vertical quanto na horizontal. E assim eu consigo chegar às áreas de influência. Ó. O pilar 1 tem uma área de influência de 4,3 metros quadrados, ele está localizado mais ou menos aqui. O pilar 2 está aqui, ó. Tem uma área de influência de 11,8. E assim por diante, né? Pilar 3, pilar 4, 5, 6, 7 e 8. Então a área de influência do pilar 8 é de 5,4 metros quadrados. A área de influência do pilar 15 é de 21,99 metros quadrados. E do pilar 16, 9,79 metros quadrados. Então veja que, né,
A realidade é essa, os pilares de canto sempre têm uma área de influência menor do que os pilares de extremidade, que por sua vez têm uma área de influência menor do que os pilares internos. Os pilares internos são sempre os mais sobrecarregados e o que vão exigir então dimensões maiores, né, da seção transversal. Utilizando as informações do exemplo, então eu tenho aqui uma tabela que me diz, olha, o pilar que eu estou considerando, o número 8, 15 e o 16. Quantos pavimentos tem essa edificação? 3. Qual é a carga média por metro quadrado? Olha, são aquela 1.000 quilogramas, 1 tonelada por metro quadrado, né? Então a carga média considerada para qualquer um dos pilares é igual a 10. Quanto vale a área de influência? De onde eu tirei esses valores? Pela geometria que me foi apresentada, né? Eu tinha lá a geometria com a distância entre eixos de pilares. Na etapa seguinte, eu desenhei as áreas de influência e cheguei a esses valores aqui. Então, esses valores aqui são dados, né? E o que aparece em amarelo aqui é o que foi calculado. Olha, a carga total que atua no pilar de canto é de 162 kN, o que equivale aí a 16 toneladas aproximadamente. O pilar 15 tem uma carga atuando aí de 659 kN, né? Então quase 66 toneladas no pilar interno. E o pilar da extremidade atua uma força de 293,7 kN. A tensão que eu estou considerando admissível, né, no método simplificado é um valor que pode ser entre 1 e 1,5. Eu estou considerando 1,5, que é o maior valor para a resistência do material, né? Fazendo o cálculo, ou seja, a área de concreto vai ser a carga total dividido pela tensão admissível. Então vai dar aqui, olha, que o pilar 8 precisaria ter 108 centímetros quadrados. O pilar 15, 439 e o pilar 16, 195. Isso é a área necessária, né, que o método simplificado me indica. Só que acontece um detalhe, né? Nenhum pilar, segundo a NBR 6118, nenhum pilar pode ter a área da seção transversal menor do que 360. Então, eu não posso considerar que esse pilar aqui vai ter uma área de concreto de 108 centímetros quadrados. Não pode ser menor do que 360. Então, quando eu calculo a área necessária, os valores que derem maior do que 360, eu tenho que assumir, olha, um mínimo de 360. Não pode ser menor do que o mínimo, né? Essa de 439,8, beleza, está maior do que 360, então não preciso mexer nela. E esse pilar de extremidade, ele precisaria ter uma área só de 195, mas não pode, porque tem que ter pelo menos 360. Então essas são as áreas que eu vou considerar. Ó. Essas são as áreas que eu calculei, mas essas são as que eu vou considerar. Então, toda vez que eu calcular uma área e ela for menor do que 360, eu tenho que assumir 360. E quando ela for maior do que 360, eu assumo o valor que eu calculei. Só faço repetir. Então, veja, ó, se a área necessária é essa e uma das dimensões é 20, a outra dimensão é igual a 18. Então, esse pilar tem que ter dimensões 20 por 18 pelo método simplificado. O pilar interno tem que ter 20 por 22 e o pilar de extremidade 20 por 18. Tá? Então, quando eu tenho esses valores aqui, ó, vai me dar então 20 por 18 dá 360. Era o que eu precisava. 20 por 22 dá 440. Eu precisava de 439,8. Então, também está de acordo. Né? Só não pode ser menor do que o que era necessário. Então, veja que, apesar, né, da diferença de área de influência e de força total atuante, lembre que o concreto é um material muito resistente à compressão. Então, não mudou muita coisa, né? 20 para 18, 20 por 18 e 20 por 22. São 4 centímetros a mais. Mas, em termos de área, né, dá uma área bem maior e dá também essa situação onde, com uma área bem maior, eu posso considerar uma carga atuante também.
Considerando agora a utilização do método da força normal, o que é que muda? Primeira coisa, em função da posição do pilar, se ele é de canto, interno ou de extremidade, eu tenho que considerar um parâmetro de estabilidade beta. 2,5 para canto, 1,8 para pilar interno, 2,2 para pilar de extremidade. As outras informações são as mesmas, né? 3 pavimentos, a carga média de 10 kN por metro quadrado, a área de influência também é igual. Dessa forma, considerando a presença do parâmetro beta, os valores vão mudar um pouco, vão ficar maiores, né? Já que o parâmetro beta é um número maior do que 1. Então, em relação ao método simplificado, as forças atuantes são maiores, tá? O que podem levar à indicação de seção transversal um pouco maior também, né? Mas vamos ver como é que vai ficar. Com relação à tensão do concreto e à tensão do aço, aquele denominador, ao invés de 1,5, deu 2,6. Então mostra como a consideração mais bem elaborada, né, de uma parcela da tensão ser relativa ao aço, uma parcela da tensão ser relativa ao concreto, levou a um material mais resistente do que o que eu considerei no método simplificado. Lá eu considerei 1,5 e aqui eu calculei 2,6. Dividindo, né, a força atuante pela tensão admissível, eu chego a esses valores aqui de área de concreto necessária. Só que eu tenho que observar, como sempre, né, o critério de área mínima. Não existe pilar de 152 cm² de área. O mínimo é 360. Não existe pilar de 242 cm² de área. O mínimo é 360. E esse 446,17 já é maior do que 360. Então é só repetir. Então essas são as áreas que eu vou considerar como sendo as áreas necessárias, né? Se uma das dimensões é 20, a outra dimensão, arredondando, né, para o número inteiro, arredondando não, assumindo o número inteiro superior, vai dar 18, 20 por 18, 20 por 23 e 20 por 18. Qual foi a diferença? Muito pouca nesse exemplo, né? Para o pilar 8 e para o pilar 16, os dois métodos deram o mesmo valor, 20 por 18. E o pilar mais sobrecarregado, que no método da forças, no método simplificado, deu dimensões de 20 por 22, aqui deu 20 por 23. Então veja que a diferença foi pouca, né? Nesse caso, mas em outras situações, principalmente com o número de pavimentos maior, essa diferença entre os dois métodos pode dar uma diferença mais significativa também.